Então, bora que tem muita coisa boa ainda para acontecer durante o dia. E continuando as conversas sobre segurança digital, iniciaremos agora a segunda mesa de debate. Prevenção à ransomware. A importância da cooperação internacional e multissetorial. E, para isso, eu gostaria de convidar aqui ao palco os especialistas. Senhor Marcel Garcia, diplomata atual, subchefe da Divisão de Defesa e Segurança Cibernética do Ministério das Relações Exteriores. Bem-vindo, Marcel. Convido também o senhor Tiago Martins, ele que é procurador da República. Bem-vindo, senhor Tiago. Convido também a senhora Cristine Hoppers, doutora em computação aplicada e gerente-geral do CERT-BR. Bem-vinda, Cristine. E remotamente também está conosco o senhor Carlos Baena, ele que é oficial do Programa de Cibersegurança na Organização dos Estados Americanos, o OEA, e a senhora Gigi Bustamante, ela que é associada no programa Future of Digital Security do Institute for Security and Technology. Se tiver um professor de inglês, eu aceito uma ajuda com o meu inglês, que sou bad. Gigi e Carlos, sejam muito bem-vindos, ainda que remotamente. E para moderar esse painel, gostaria de convidar também aqui à frente o Tiago Tavares, ele que é fundador e presidente da SaferNet Brasil. Por favor, Tiago. Desejo um ótimo debate a todos e a todas e passo a palavra para o Tiago, moderador. Obrigado, Natália. Bom dia a todas e todos. Esse painel a gente vai ter a oportunidade de aprofundar e trazer outras dimensões desse debate tão importante sobre prevenção à ransomware a partir da perspectiva da cooperação internacional e também da cooperação técnica, sobretudo, multissetorial. E eu queria, já para dar início aos nossos debates, convidar o Marcel. Muito obrigado, Marcel, por ter aceitado o nosso convite. A sua presença muito nos honra aqui. O Marcel ele lidera no Itamaraty uma iniciativa muito importante, que é a Ransomware Task Force Brasil, e ele vai nos contar como funciona essa iniciativa e quais são os resultados obtidos até agora. Mas antes de passar ao Marcel, só quero fazer um registro aqui da presença no auditório de vários jovens do CAA que estão não só interessados na temática, mas também muitos deles participam de um programa de cibersegurança que o CAA anunciou recentemente, numa parceria com o Google. A própria SaferNet, no ano passado, também contribuiu fornecendo 30 bolsas para jovens e mentores fazerem cursos de cibersegurança e poderem começar a atuar nessa área aqui no Brasil. Marcel, contigo. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite. Voltou. Obrigado, SaferNet. Vai ligar. Foi. Então, estou agradecendo, né, Tiago, obrigado pelo convite, obrigado, SaferNet, CGI, o Nick, por nos convidar a participar dessa efeméride aqui e fazer parte dessa mesa, né, e mostrar um pouquinho da perspectiva da segurança cibernética, da prevenção, o combate ao ransomware a partir de uma perspectiva da diplomacia brasileira, né. Eu acho que minha participação aqui pode agregar um pouquinho mais de valor ao que os especialistas já estão contribuindo, mostrando a partir da perspectiva de política externa do Brasil, né? Então, de uma perspectiva internacional, eu acho que vale a pena comentar com vocês que o próprio Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, ele vem num processo de readequação institucional nessa área. Então, a minha unidade, a Divisão de Defesa e Segurança Cibernética, foi criada, vai fazer 3 anos agora, em abril, nesse esforço de integrar e dar uma coerência à política externa no âmbito da segurança cibernética.
Em temas digitais, de modo geral, já existe uma unidade que unifica a nossa atuação internacional há bastante tempo, pelo menos há 15 anos, desde que eu entrei no Itamaraty, já tem uma unidade dedicada para isso, talvez até mais, vocês saberão melhor que eu. Mas, a partir dos casos, né, de crescimento de casos de ataques cibernéticos e do aumento da agenda internacional nesse ponto, houve essa necessidade de centralizar um tema que era fragmentado na nossa chancelaria, né? E um pouco depois que a nossa unidade foi criada, houve aqueles ataques massivos de ransomware na Costa Rica, que paralisaram diversos setores essenciais do país, demonstrando que realmente é um caso de o perigo, né, para o Estado e para a sociedade como um todo que esses desafios trazem, né? Então, a gente tem, na nossa unidade, tem esse papel de unificar as demandas internas, né, e buscar uma coerência na nossa atuação externa. Enfim, fazer essa via de mão dupla, enfim, para ajudar nos nossos esforços internos aqui, e também a partir de uma visão de regime internacional, né? O Brasil é um ator de peso no mundo digital, como vocês sabem, né, já foi dito aqui no painel anterior também. Os desafios e soluções passam necessariamente por nós, apesar de nós sermos um país em desenvolvimento, com todos os desafios que nós temos, dado o nosso peso digital, nós somos um ator incontornável para soluções globais, né? Nós somos respeitados do ponto de vista também da diplomacia, nós somos conhecidos como construtor de pontes nos debates internacionais, né? Um exemplo mais recente foi a Convenção das Nações Unidas de combate ao crime cibernético, né, que foi finalizada em agosto, aprovada agora em dezembro. Inclusive, 24 de dezembro virou o Dia Internacional do Combate ao Crime Cibernético, né, véspera de Natal, com a aprovação por consenso, né, que significa que 193 países adotaram a Convenção das Nações Unidas sobre crime cibernético, e o Brasil teve um papel fundamental, não só nessa criação de consenso, mas também para colocar cláusulas muito importantes, por exemplo, de salvaguardas para direitos humanos, né? Então, nós somos procurados, né, nessas iniciativas internacionais, e nós procuramos também. E daí se insere não só o que a gente faz nas Nações Unidas, mas em outros organismos mais regionais também, por exemplo, Mercosul, o caso aqui do Carlos Baena, né, que é da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e entra aqui o caso da Força Tarefa contra o Ransomware, né, que é um exemplo que a gente tem muito orgulho de fazer parte, de fomentar, porque é uma forma que, através de uma iniciativa internacional, de alavancar os nossos esforços internos, enfim, de combate ao ransomware nesse caso, né? Então, no começo do ano passado, a OEA veio com uma proposta, né, dessa iniciativa. Nós avaliamos, adequamos, né, a nossa realidade, e a gente buscou colocar o que a gente chama de ownership nacional, que significa basicamente, bom, já que a gente está em São Paulo, né, como se fosse a antropofagia, né, de uma iniciativa internacional, né, não simplesmente copiar. Tem alguns atores internacionais que falam de tropicalização de soluções que já foram desenvolvidas em outros hemisférios. Aqui não, a gente pega e adapta a nossa realidade, o que se adequa à nossa realidade, a gente segura, o que não se adequa, a gente joga fora ou adapta, né? Então, essa iniciativa teve essa flexibilidade e nós conseguimos realmente montar algo nacional. O Carlos e a Gigi vão explicar em maiores detalhes, mas, basicamente, o nosso papel no Itamaraty foi fazer esse filtro, né, de uma iniciativa que veio do exterior, e mobilizar os atores nacionais, governo, sociedade civil, academia, né, e montar essa força-tarefa, né, que tem 4 pilares, com brasileiros, discutindo desafios e soluções brasileiras para a nossa realidade, né? Então, o nosso papel foi esse, né, garantir que é algo brasileiro e que pode realmente ter um impacto, né?
Isso nós achamos que a gente espera que haja um benefício para o Brasil como um todo e também para os nossos vizinhos, nossos parceiros internacionais. Como eles devem dizer, nós vamos, o objetivo final é fazer uma publicação que, enfim, obviamente ela não vai ser exaustiva e ela é um passo no desafio que sofre mutações diárias, né? Mas algo que possa servir, de novo, para alavanca, né? Para iniciativas seguintes, para uso interno e dos nossos parceiros também, eventualmente até abrindo portas de cooperação internacional, né? E eventualmente como a segunda edição, não sei, enfim, né? Algo mais específico. Isso nos beneficia também na nossa unidade dentro do Itamaraty, porque um dos nossos esforços é realmente construir pontes com os atores internacionais e nacionais, conhecendo os mesmos, fazendo esse trabalho de criação de redes, de networking, né? Então, a gente fica muito grato com esse convite aqui, porque é uma oportunidade de conhecer as pessoas que estão pensando esses problemas nacionais. Muito da literatura, principalmente no campo mais geopolítico, ele vem muito do Atlântico Norte, né? Então, a gente ali, dentro dos nossos limites de recursos, a gente busca fomentar também um pensamento brasileiro, uma aproximação com a academia, com a sociedade civil, né, com as empresas privadas nacionais, para colocar uma visão brasileira mesmo do que está acontecendo no mundo e a forma como agir, né? Então, eu queria aqui finalizar demonstrando que a gente está com as portas abertas mesmo, né, para continuar esse diálogo e fazendo esse papel clássico, né, do Itamaraty, que é realmente juntar, arregimentar, né, pensamentos e esforços nacionais e internacionais, né, e criar pontes e vias de diálogo. De repente eu vou parar por aqui e o pessoal, acho que vai ter sessão para perguntas e respostas, né, então pode ser mais interessante responder eventuais questões mais específicas que vocês têm. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Inclusive, essa iniciativa inclui uma consulta pública, né, que o Itamaraty lançou sobre o tema para acolher visões e subsídios e contribuições da sociedade, o que é algo extremamente positivo, né? Eu agradeço muito pela sua contribuição, e, sobretudo, inclusive com referências à antropofagia, né? Nós estamos na terra do Agripino, então é muito interessante essa visão estratégica do Itamaraty, né? Talvez de toda a administração pública brasileira, é onde estão os quadros que, não só os mais preparados, mas também os que estão pensando a longo prazo, né? Que têm um pensamento estratégico e que antecipam respostas para questões que ainda vão surgir ou que estarão em evidência daqui anos à frente. Então, muito obrigado, Marcel, pela sua participação. E eu gostaria já de convidar o Carlos Baena para dar seguimento ao painel, apresentando um pouco mais da Ransom Task Force, essa iniciativa tão relevante que o Marcel introduziu. Carlos, I'm not sure if you're going to speak in Portuguese or Spanish or English, but it's a great pleasure to have you remotely. We are very proud that you have accepted our invitation. So please welcome. You have the audience to explain and to have your presentation. Thank you very much. Olá. Vocês me ouvem? Bem, acredito que me ouvem, né? Bem, muito obrigado, Thiago, muito obrigado à CFNet Brasil e muito obrigado também aos demais palestrantes aqui presentes. Isso aqui, eu acho que esse evento é uma excelente oportunidade para nós aqui da OEADO apresentar os nossos esforços regionais para combater o crime cibernético em todas as suas formas. É algo não muito visível, eu vejo, do nosso trabalho, que é a nossa cooperação regional e nossos esforços de mesma cooperação entre nossos Estados-membros, né?
Então, eu gostaria de apresentar um pouquinho mais sobre o nosso programa hoje. Como foi falado no início, eu sou oficial do programa de segurança cibernética, só que agora, recentemente, acho 1, 2 meses atrás, nós mudamos o nosso nome para Seção de Segurança Cibernética, né? Nós fazemos parte do Comitê Interamericano contra Terrorismo, o CICTE, que faz parte da Secretaria de Segurança Multidimensional da OEA. Nós temos mais de 30 Estados-membros que fazem parte da nossa organização, o que dá um amplo alcance político, né, das nossas iniciativas em todos os nossos Estados-membros, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre o nosso programa, vou mudar aqui o slide. O nosso programa surgiu em 2004, de uma resolução da nossa Assembleia Geral que visava uma abordagem multidimensional e multidisciplinar sobre segurança cibernética, né? Então, foi criada nesse ano a Estratégia Interamericana Integral de Segurança Cibernética. Como sabemos, desafios como crimes cibernéticos são, por sua natureza, transfronteiriços, né? Então, isso nos insta a uma ação coordenada, conjunta, e com os nossos parceiros regionais, né? Não adianta um país ter uma segurança cibernética desenvolvida se atores são transfronteiriços e os crimes também ocorrem de forma transfronteiriça. Então, o- ator vulnerável significa que todos os atores são vulneráveis, né? Então, nesse sentido, a seção de segurança cibernética tornou-se um líder regional em ajudar os nossos Estados-membros a desenvolverem principalmente capacidades técnicas e segurança cibernética em nível político, né? Então, nosso objetivo central é garantir um espaço cibernético aberto, seguro, resiliente em todo o nosso hemisfério, né? E fazemos isso por meio de promover um compartilhamento de informações em um sistema robusto, eficaz e oportuno, e também fomentar cooperação e coordenação entre as partes interessadas na segurança cibernética, né? Tanto a nível nacional, regional e internacional, né? Também visamos aumentar o conhecimento e a informação sobre as ameaças e os riscos cibernéticos pelas partes interessadas, sejam elas públicas, privadas, da sociedade civil, né? E nisso nos valemos do nosso alcance político da organização para fomentar essa cooperação. Agora, mudando também aqui, deixa eu só mudar o slide. Bem, a nossa sessão é estruturada em 3 pilares. Eu sou desse primeiro pilar, que é o pilar de desenvolvimento de políticas públicas. Nesse pilar, uma das nossas principais ações é auxiliar os nossos Estados-membros a desenvolverem suas estratégias nacionais de segurança cibernética. Como vocês vão ver a seguir, atualmente já ajudamos 20 Estados-membros a desenvolverem as suas políticas, suas estratégias de segurança cibernética, né? E claro, cada uma delas não existe assim uma forma única de se fazer uma estratégia nacional. Sempre estamos atentos a a situação particular de cada estado membro, né? Seja a sua cultura, a sua economia, a sua estrutura legislativa, tudo. Então, é algo que é feito à medida, na medida adaptado a cada realidade nacional, né? Ao mesmo tempo, também temos um segundo pilar, né, que é o pilar de capacitação e desenvolvimento da força de trabalho, que é o pilar um pouco mais técnico da nossa atuação. Nisso, apoiamos estabelecimentos de C-Certs, ou CERTs, em nossos Estados-membros, fornecendo também treinamento para o pessoal especializado. Atualmente, temos mais de 40 C-Certs que fazem parte da nossa rede C-Certs Americas, que é uma rede de compartilhamento de informações sobre incidentes em tempo real, 24 horas por dia, que é tudo centralizado na nossa seção aqui, né? Que facilita o intercâmbio de informações entre os Estados-membros. E um terceiro pilar também, agora que a gente está desenvolvendo também um pilar de pesquisa, conscientização e divulgação, né? Nesse pilar, produzimos relatórios que podem ser distribuídos entre os Estados-membros. Um deles agora também vai ser o que eu vou falar um pouco a seguir da Força Tarefa, né, do ransomware. Temos relatórios feitos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no qual também ajudamos a medir a maturidade da segurança cibernética em cada um dos nossos Estados-membros para fazer um benchmarking entre os Estados-membros e
que ajuda também a ter uma ideia, um panorama de como estão os estados das artes da segurança cibernética na nossa região, né? E também temos vários programas de conscientização, que aqui eu vou dar alguns exemplos, de conscientização do público sobre os perigos, os desafios, as oportunidades também no campo de segurança cibernética e também o treinamento de novas gerações de profissionais de segurança cibernética, tá? Então, aqui um panorama das nossas ações, né? Temos aqui a área de políticas públicas, capacitação profissional, e pesquisa e divulgação, né? Então, temos esses principais programas aqui dentro do nosso. Nós somos atualmente o maior programa dentro do Comitê Interamericano contra o Terrorismo, o que realmente enfatiza a importância que a organização dá a, ao tema de segurança cibernética, né? E aqui um panorama também aqui, ó, temos mais de 20, desculpe não ter, está em inglês, né, mas aqui temos ações em quase todos os países da região de segurança cibernética, temos aqui onde atuamos, inclusive no Brasil, auxiliando com a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Temos também aqui mais de 20 mil cursos, mais de 20 mil representantes de Estados-membros treinados aqui no nosso Sisters Americas. Também temos um curso de diplomacia cibernética, na qual 850 oficiais diplomáticos foram treinados já em cursos de segurança cibernética, o que também isso também temos um novo módulo aí que também estamos analisando a aplicabilidade do direito internacional na segurança cibernética, né? Porque nesse mundo agora em que inteligência artificial, a proliferação de governos digitais e agora também de atores, de atores de atores criminais entrando nessa seara digital, temos agora também que discutir como o direito internacional pode ser aplicado em casos em que o espaço cibernético é usado de forma maliciosa, né? Então, agora mudando um pouquinho, vamos falar especificamente sobre a nossa iniciativa, que o Marcel já tocou um pouco nesse assunto, que é a Força Tarefa contra o Ransomware, que é uma iniciativa que é coorganizada pelo Ministério das Relações Exteriores, pela equipe do Marcel, por nós da OEA e pelo Institute for Security and Technology, o IST, a qual a Didi Bustamante representa, né? Em que estamos organizando esforços em 4 pilares, que a Didi vai explicar um pouquinho mais como funcionam esses 4 pilares, né? Com o objetivo final de produzir um relatório focado no Brasil para conter o ransomware. Como vocês verão adiante, essa é uma iniciativa concebida de forma multissetorial. O problema do ransomware é um problema multissetorial, não se limita à esfera pública ou à esfera privada. Isso perpassa toda a sociedade civil, todo o governo e toda a iniciativa privada. É um problema que tem que ser abordado dessa forma multifacetada, né? E o Brasil se posiciona numa forma única para desenvolver essa força-tarefa. Essa força-tarefa já existia antes a nível global, a Didi depois pode explicar um pouquinho, que foi coordenada pelo IST, né, pelo IST, em que quase 40 países de diferentes regiões do globo se uniram também para definir formas concretas para combater o ransomware, né, devido ao caráter global, né, desse problema, né? E por que o Brasil foi escolhido especificamente? O Brasil, como sabemos, é vulnerável a esses ataques, né? Em 2023, somente o Brasil sofreu 23 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, né? O Brasil, mais de qualquer outro país da América Latina, é o país que mais sofreu esse número de ataques. E o ransomware, o Brasil, por sinal, acho que só atrás dos Estados Unidos, na região que sofreu o maior número de ataques, né? E o Brasil, ao mesmo tempo, ele tem uma
uma força de profissionais capacitados para combater esse desafio cibernético e, ao mesmo tempo, também uma sociedade altamente digitalizada e altamente vulnerável a esses ataques cibernéticos, né? É, então, nesse sentido, o Brasil se tornou assim um Estado-membro quase que bem posicionado para a gente ter essa iniciativa piloto, né? E isso é uma iniciativa piloto na região. É a primeira vez que o WISH faz uma iniciativa nacional fora dos Estados Unidos. E, como o Marcel falou, é uma iniciativa adaptada às realidades locais do Brasil, mas, ao mesmo tempo, do aprendizado que nós estamos obtendo dessa iniciativa, nós pensamos em também replicar isso nos nossos parceiros regionais, em outros Estados-membros, né? E depois, inclusive, ser um modelo global de força-tarefa contra o ransomware, né? Então, esse eu acho que é o principal da nossa iniciativa, que vai servir como um trampolim para uma ação regional coordenada contra o ransomware, né? Então, essa é a importância que damos a essa iniciativa, né? E agora minha colega Didi Bustamante vai explicar um pouco mais a fundo como funciona a estrutura dessa força-tarefa e quais serão os resultados que esperamos dessa força-tarefa. A Didi vai falar em espanhol, mas é, peço também a atenção de vocês a Didi. Didi, por favor, pode continuar. Hola, gracias Carlos y perdón que no hablo portugués. Hola a todos y todas, mi nombre es Gigi Bustamante y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Como ya han dicho, yo soy asociada en el Instituto de Seguridad y Tecnología con sede en los Estados Unidos y quiero agradecer a Tiago y a SaferNet Brasil por invitar a IST a participar en esta importante conversación. Bueno, el Grupo de Trabajo contra Ransomware en Brasil es una iniciativa que reúne, como ya se ha dicho, a entidades de los sectores público y privado, incluyendo la sociedad civil, el ámbito académico, instituciones financieras y empresas de seguridad cibernética. Esta iniciativa se estructura en 4 pilares fundamentales. El primero es desestimular los ataques de ransomware. El segundo es interrumpir el modelo de negocio del ransomware. El tercero es ayudar a las organizaciones a prepararse para enfrentar estas amenazas. Y el último es responder a incidentes de ransomware de manera más eficaz. Y como si estoy entendiendo un poco de portugués, yo creo que Marcel y Carlos ya han mencionado esto, pero solamente para destacar este punto, que uno de los resultados clave de esta iniciativa será un informe con un marco de acción basado en estos 4 pilares, con recomendaciones concretas para mitigar el ransomware en el contexto brasileño. Y yo creo que también ya mencionaron esto, pero es importante decir que para garantizar que este marco refleje las necesidades y desafíos del país, este grupo de trabajo contra el ransomware en Brasil también llevó a cabo una consulta pública recopilando perspectivas de los distintos sectores interesados en Brasil. También para compartir que mi colega Elizabeth Fish y yo el año pasado realizamos un informe de investigación sobre las alianzas público-privadas en ciberseguridad. Y un hallazgo que yo imagino que todos aquí ya sabemos, clave de este estudio, fue que la participación de múltiples actores es fundamental para fortalecer la seguridad en el ciberespacio. Cuando diferentes entidades trabajan juntas en iniciativas como estas, se pueden generar estrategias más robustas y adaptadas a las necesidades reales de cada sector y específicamente en este contexto a la realidad de la sociedad brasileña. La última slide, por favor. A medida que hablamos sobre acciones concretas y dado que hoy nos encontramos en el Día de Internet Más Seguro, también quiero destacar un recurso útil
para ayudar a las entidades, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a mitigar el ransomware. Y aquí me refiero al Plan Maestro de Defensa contra Ransomware, que está disponible en portugués y español. Y este plan ofrece un conjunto de salvaguardas básicas y accionables diseñadas específicamente para las pymes, que suelen ser un objeto frecuente de los ataques de ransomware y a menudo cuentan con recursos limitados para la protección cibernética. Este recurso se basa en los controles CIS, proporcionado en un enfoque estructurado y accesible para mejorar la seguridad cibernética. Dado que fortalecer la resiliencia de las pymes es clave en la estrategia de prevención, contar con herramientas como estas puede marcar una diferencia significativa. Muchas gracias. Muito obrigado, Didi, pela apresentação e muito obrigado. E novamente, queria agradecer o convite de SaferNet para a gente apresentar um pouco do nosso trabalho regional da OEA também e um pouco mais a fundo sobre a força-tarefa contra o ransomware. Muito obrigado pela oportunidade. Nós ficamos aqui atentos para ouvir vocês e responder a qualquer pergunta que, porventura, vocês possam ter. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Carlos, muito obrigado pela sua participação. A iniciativa da OEA é muito importante e enriquece muito os debates, os diálogos aqui no contexto brasileiro. E muitas gracias, Didi, por sua participação e por aportar uma visão da comunidade técnica de um instituto que é muito conhecido e com grande reputação nos Estados Unidos. Muitas gracias. E voltando aqui um pouco para o contexto brasileiro, eu queria te convidar, Cris, para você compartilhar um pouco da sua visão sobre os desafios que nós temos no campo da cooperação internacional. Você que foi uma das diretoras do FRUST, né, um membro do board do FRUST, que é uma das organizações mais importantes no campo da cooperação na comunidade técnica, e que aqui no Brasil é uma referência há décadas para a comunidade de segurança e de tratamento de incidentes. Como é que você está vendo os desafios que nós temos, sobretudo no campo do multissetorialismo, mas também das medidas, né, que devem ser tomadas assim que um ataque de ransomware é consumado, né? Ou seja, para quem que a gente deve ligar primeiro, né? O que você pode compartilhar conosco sobre isso? Tiago, obrigada aí todo mundo que falou antes, né? Acho que esse painel é um pouco uma continuação do painel anterior, que a gente já teve muita discussão interessante, né? E uma coisa que eu acho que é algo que o Marcel trouxe aqui, né? O Brasil é um player muito grande nessa área de internet, nessa área de TI, né? A gente é referência em muita coisa, é referência em pontos de troca de tráfego, em usuários. Na nossa área de tratamento de incidentes, a gente também é referência como tendo muita coisa com maturidade, e eu acho que isso vem do fato de que a gente sempre entendeu desde o início, né, como país e com a criação lá do Comitê Gestor da Internet e do NIC, que quando a gente fala que internet, que tecnologia é global, não é uma maneira de dizer, né? Realmente a gente não tem fronteiras, a gente realmente não tem muito como definir se eu estou com algo acontecendo aqui do lado, e não tem diferença, tecnicamente, do que está acontecendo, né, em diferentes países. E isso é uma das coisas que a gente sempre tentou fazer ao participar desses fóruns globais. Não é simplesmente ir lá para olhar, é lá para contribuir. E eu acho que isso que faz uma grande diferença, porque, por exemplo, a gente participa não só do FIRST, né, o CERT-BR, a gente participa também do Trusted Introducer e do TF-CSIRT, que é o Task Force of CSIRTs, que é uma iniciativa que nasceu na Europa, mas ela acabou ficando global também. E essas grandes iniciativas, elas não são
de representação de país, necessariamente. Elas são de representação de universidades, empresas que provêm serviço, empresa de consultoria, empresas de telecom, empresas globais como bancos, energia. E as cooperações, elas não têm uma grande diferença de onde que eu vim, para onde eu vou, ou em que país você está. Elas são muito mais focadas no tipo de desafio, no tipo de problema que as pessoas têm. E todo mundo traz alguma solução, né? Então, eu acho que todo mundo traz uma visão diferente. E esse sempre foi o nosso ponto de cooperar nesses fóruns, trazendo uma visão diferente, porque, sim, né, o que são as grandes diferenças, né, eu acho que de um país para o outro? Sim, se você tem mais recursos, você consegue usar tecnologias talvez diferentes. Mas, no momento em que você tem menos recursos, às vezes você tem que ser mais criativo, você tem que ter pessoas que vão trabalhar mais em cima daquilo, né? Então, acho que essa é uma grande diferença quando a gente lida com ransomware. Não tem assim, qual é a segurança para ransomware, a segurança para a proteção de dados, a segurança para eu me proteger de uma ameaça avançada. Não, é segurança para se proteger de ataques, porque no final você tem, sim, atacantes com motivações diversas, mas a empresa que está ali, ela tem que pensar que ela precisa levantar a barra, né, para se proteger de tudo. E eu acho que um dos desafios, né, eu estava acompanhando muito o painel anterior, os comentários do YouTube, né, e tudo mais, das pessoas dizendo, não, mas qual a probabilidade do ataque A, ou do B, ou do C? Eu falei, não, no momento que você está exposto na internet, que você tem uma vulnerabilidade, esses ataques estão sendo feitos o tempo todo, né? O que a gente nota é que, às vezes, os atacantes escolhem qual é o momento em que ele vai atacar a empresa A, ou a B, ou a C. Mas, às vezes, ele já tem as senhas daquela empresa A, porque ele comprou um lote de senhas, mas ele não vai usar ela agora, no dia seguinte, né? A Lucimara até explicou muito bem aquela questão de você ter os access brokers, né? De você ter quem vende acesso inicial. E a gente vê muito as pessoas tendo uma visão meio que ingênua, mas eu não sou importante, ninguém vai me atacar. E eu acho que nessa parte do ransomware, a gente tem visto que sim, né, quem faz um ransomware está esperando ter um resgate, ganhar um dinheiro com isso, né? Mas a gente vê empresa pequena, empresa grande, governo, né? Você vê todo mundo sendo afetado, de certa forma, por isso. E uma coisa que eu acho que é importante participar de fóruns técnicos, né, e eu vou falar desse chapéu, sim, né, o ransomware ele é um problema um pouco mais complexo, no sentido em que você tem todo um ecossistema de ferramentas, basicamente, um ecossistema de branding, né? Quando você tem uma gangue de ransomware, ela é uma marca que vende, né, as ferramentas, e você tem as suas filiais, que são quem implementa o ataque, no final das contas. E são pessoas que estão fazendo aquilo, né? Não é um malware que está se distribuindo. E o que é importante de participar numa cooperação multissetorial e em vários países é você entender esses ataques, é entender a diferença de cada um desses atores, é ver onde estão, como é que estão evoluindo, né, as medidas de ataque. E nesse ponto, por exemplo, lá no FIRST, a gente tem tentado participar de treinamentos, conversar com as pessoas que estão com grupos de trabalhos focados. Então, por exemplo, o FIRST ele tem um grupo, ele tem o conceito dos SIGs, que são os Special Interest Groups. Eles são grupos de interesse especial, né? E se isso está público na página do FIRST, tem grupos de interesse especial de N áreas diferentes. Você tem desses grupos, nascem padrões, como, por exemplo, padrões para classificar vulnerabilidades, padrões para outras áreas. E um dos grupos de interesse que tem lá é o grupo de interesse de ransomware. E tem um segundo grupo de interesse, que é um grupo de interesse de insurance, né? Então, o grupo de interesse de ransomware ele é aberto. Qualquer um pode participar, né? No caso, a gente não consegue participar de todos os grupos, não participa necessariamente desse, mas a gente mantém um contato muito próximo com quem participa, tentando entender. E isso é muito rico, porque hoje o que a gente vê, quem está participando lá é um misto. Não é assim só empresas de insurance ou só empresas de consultoria. Você tem todo mundo que está interessado em ajudar um público que está sofrendo ataques de ransomware. Então, o que são as informações? Existe ou não ferramenta para decifrar? Existe ou não uma maneira de contornar? Qual é o modo de ataque mais comum? Como que eu faço para me prevenir? E o que eu queria trazer, o que a gente vê assim, hoje, né? Hoje não, mas já faz uns 10 anos que todo mundo está sempre esperando vir uma inteligência artificial que vai resolver todos os problemas. E a notícia é que não vai ter inteligência artificial que vai resolver todos os problemas, né? Ela é mais uma ferramenta que todo mundo está usando, que quem ataca está usando, quem defende e já está usando há muito tempo,
porque modelos de aprendizado de máquina estão sendo usados aí há mais de 10 anos em quase todas as ferramentas de mercado, né? A diferença só é que hoje, como tem esses modelos de linguagem que fica parecendo muito realista, né, que é uma pessoa, isso popularizou de uma certa maneira. Mas o que a gente vê que é um ponto comum quando a gente comenta com todo mundo e com o pessoal que está acompanhando o ransomware, é que, no fundo, é uma cadeia de problemas. E eu acho que é importante a gente pensar que você tem essa cadeia de quem está produzindo ferramentas, software, hardware, de que você precisa, sim, investir em segurança. Só que essas empresas têm uma mão de obra que não está vindo para o mercado preparada para fazer software seguro, e que é uma coisa que eu fico comentando assim, ninguém faz um curso de engenharia e aí depois que se forma em engenharia vai procurar como é que faz engenharia segura. Né? Você espera que a pessoa se forme em engenharia e já saiba fazer uma ponte, um prédio e tal. Na área de desenvolvimento de software, você se forma em ciência da computação e tudo mais. Algumas universidades no último ano vão ter uma disciplina de segurança, e que é um negócio meio estranho, porque você devia estar falando disso desde o início. A gente tem visto hoje o mercado desesperado por pessoas que saibam fazer software seguro. E eu fico pensando, não faz sentido você treinar pessoas para desenvolver software e o mercado ter que correr atrás. Então, eu acho que nessa cadeia multissetorial, a academia também tinha que estar envolvida, e não é o pessoal de segurança, não é criar uma disciplina de defesa ou segurança cibernética. É realmente o pessoal de banco de dados, programação, todo mundo está desde o início, é isso que é segurança by default. Não é dizer que lá na frente o mercado vai resolver o problema. Então, o mercado hoje tem um problema que vem aí de trás, né? A gente vê esse desafio, então, e esse é um desafio global, não é só no Brasil. Né? Então, eu acho que nesse ponto não está muito diferente de outros países o que a gente vê. E, no final, o que está sendo explorado? São vulnerabilidades antigas, que é o que a gente já tem como explorar, problemas com usar somente senha, quer dizer, não ter múltiplo fator, mas tem que ser um múltiplo fator forte. Né? Tem coisas simples como educar o usuário. Simples, em teoria, a gente fala assim, não é que é simples, são coisas, elas são muito difíceis de fazer, mas, no fundo, são coisas ali que, olha, não é muito do outro mundo pensar no que a gente tem que fazer, e sim, é ingrato, porque é um volume de vulnerabilidades muito grande. Por quê? Porque hoje quase tudo é código. Né? O seu carro tem código, a sua casa, os eletrodomésticos têm código, você tem... E isso tudo vai abrindo cada vez mais uma complexidade e janelas muito maiores. Né? Então, foi-se o tempo, eu vi os exemplos da Juliana, que entrou por uma impressora. Sim, mas faz tempo que impressora é código. Né? A Cisco se definiu como uma empresa de software em 2015. E todo mundo falou, não, a Cisco faz hardware. Né? E ela falou, não, quase todo mundo hoje faz software. Né? E isso que eu acho que é muito interessante pensar. E a gente tem que pensar que é um mercado complexo, né? A gente precisa ir atrás, e a melhor prevenção contra a ransomware é não ser infectado, não começar e não ser invadido. Então, sim, todo mundo tem que fazer a sua parte. Só que eu acho que ter essa noção de que o todo mundo é todo mundo mesmo. Né? Eu acho que quem está desenvolvendo software é o professor na universidade que está ensinando programação, e que não vai ter alguém que vai miraculosamente fazer a segurança depois. Né? E a cooperação internacional ela vem em vários momentos. Né? Então, por exemplo, nesses fóruns, muitas vezes as pessoas, olha, eu sou um time de tratamento de incidentes, estou com alguém no meu público aqui que está com problema de ransomware, alguém conhece essa variante, alguém sabe se tem como resolver, vocês sabem como é que faz para parar de se propagar, tem já alguma coisa para decifrar, vocês conhecem uma empresa que já lidou com isso? Então, eu acho que essas são coisas que acontecem no dia a dia ali de tratamento de incidentes, e que por que elas acontecem de uma maneira tão transparente nesses fóruns técnicos? Porque não tem ninguém lá que vai punir, que vai recriminar, está todo mundo lá disposto a ajudar. Eu acho que isso também é importante entender, que você precisa criar um ambiente que leve as pessoas a querer compartilhar a informação. Né? E esses locais as pessoas compartilham muitas vezes de maneira anonimizada. Então, você tem, sim, certos que não falam quem é a vítima, mas que estão lá trazendo essa informação. Acho que isso é muito importante. Né? E eu acho que são vários setores aí que estão envolvidos. Né? E eu acho que, assim, antes, só para finalizar, um ponto que é muito interessante, eu lá fora já participei, por exemplo, de vários painéis para discutir toda essa questão de seguro, né, nessa área de ransomware e seguro cibernético.
porque uma coisa que já está sendo discutida, e principalmente, né, o mercado de seguro, você tem as seguradoras e você tem as resseguradoras, que é quem que segura a seguradora? É a resseguradora. São elas que fazem parte desse SIG de insurance que tem no First. Esse é um SIG fechado só para seguradoras, resseguradoras e pessoal da área de estatística. Eles estão tentando precificar o ataque, né? Só que quem está acompanhando isso, a Lloyd's de Londres é uma das grandes resseguradoras, né? E eles já colocaram para todas as suas seguradoras, que são resseguradas por eles, de que elas precisam colocar cláusulas de exclusão em cima dos seus seguros cibernéticos. E a cláusula de exclusão, hoje em dia, é que se você conseguir atribuir isso para um ator avançado, para um APT, né, que não é bem assunto de ransomware, é que eles não cobrem. Então, é uma coisa que você tem que ficar antenado, porque ransomware está tão caro de cobrir, daqui a pouco vão começar a vir as cláusulas de exclusão também. Então, no fundo, o melhor é prevenir. O melhor é investir em educação, investir em segurança, porque as próprias gangues de ransomware, elas não estão usando os ataques super avançados, o último, que é um ator avançado. Eles estão usando o que está barato de usar, funciona, e a gente sabe disso. Se funciona, por que eu vou mover para algo que é mais caro para eu proteger, né? Então, acho que a gente tem que pensar em segurança desse ponto de vista também. Cada um faz a sua parte, a gente vai levantando a barra e tem que estar mais seguro mesmo. Você não pode simplesmente dizer, a seguradora vai me ajudar. O que ela vai ajudar é tentar reconstruir os seus sistemas de uma maneira mais rápida, você ter dinheiro para contratar alguém para recuperar o seu ambiente, mas o prejuízo de vazamento de dados, o prejuízo de informação, o prejuízo já foi, é irreparável. O seu negócio parado, isso é irreparável, né? Então, acho que esse é um ponto também a fazer aí. Mas o recado maior também de cooperação internacional, ela sim, ela acontece. E ela acontece com base em confiança. Tá? E nesses fóruns, ela é completamente independente de tratados ou de qualquer outro tipo de acordo. Ela é realmente de pessoas que estão lidando com o mesmo problema e que estão lá compartilhando de maneira transparente essa informação. Isso é uma coisa que acontece e que a gente tem que cuidar para não erodir. A gente tem que cuidar porque é isso que ainda está fazendo com que a gente consiga se recuperar de maneira rápida. É esse fluxo de informação que não é inibido, né, por algum outro tipo de proibição ou de punição de alguém que compartilha essa informação. Obrigada, Tiago. Excelente, Cris. Eu me recordei de uma palestra que eu assisti no Fórum de CITES, no último, que alguém comentou que uma das cláusulas de um contrato, de uma apólice de seguro, previa justamente a cobertura mínima de patches. Ou seja, se você tivesse no seu parque uma cobertura menor que 85%, automaticamente já estava excluído ali, a cláusula já lhe excluía da cláusula de seguro. Então, quer dizer, a base precisa ser feita, né? A gente precisa fazer o básico antes de tudo. E, de fato, colaboração só existe em ambientes de confiança. Sem esses ambientes e sem fomentar esses ambientes e a construção dessas redes de cooperação, fica muito difícil obter resultados efetivos. Eu queria já fazer a transição aqui para o Tiago Misael. O Tiago, ele é procurador da República e tem uma grande experiência em investigação financeira. Inclusive, tem um site excepcional, com muitos estudos e publicações nessa área. E como é que você está vendo a evolução crescente do uso de criptomoedas para pagamento, né, de ransom, e como é que você, pelo Ministério Público Federal, enxerga a evolução desse crime no Brasil? É possível chegar à origem dessas quadrilhas seguindo o rastro do dinheiro? Essa é a pergunta de ouro, né, a respeito das investigações que conduzimos nessa área. E ela é uma resposta curta, sob o ponto de vista da produção da prova. A cooperação jurídica internacional ela não é tão promissora, né? Nós temos problemas nesse momento de cooperação que se somam a outros problemas também que se agregam, né, ao fenômeno do ransomware, né? Então,
Obrigado por me apresentar, Tiago. Então, meu nome é Tiago Misael, eu sou procurador da República, eu sou membro de um grupo de atuação especial de combate a crimes cibernéticos. Nós éramos um grupo de apoio que há muitos anos é parceiro aqui da Cifernet, do CGI. Tá? Nessa campanha de prevenção, né, todo ano, Fernando e o Neide estão aqui falando, desde a primeira edição. Então, essa parte da prevenção sempre foi um interesse, né, e uma atividade que permeou a atuação desse grupo durante muitos anos. No final do ano passado, o Procurador-Geral da República transformou esse grupo de apoio em um grupo de atuação especial. Né? Esse grupo de atuação especial, à semelhança dos GAECOS, né, ele pretende se dedicar à investigação desses crimes com grande repercussão, crimes cibernéticos de grande repercussão. E, sob essa perspectiva, Tiago, a participação, né, a iniciativa do Itamaraty, da OEA e do IST são talvez o mais relevante, né, estudo feito sobre ransomware aqui no Brasil. Né? Como não me parece que não houve, né, um outro estudo anterior feito sobre um crime cibernético tão em particular, né, para a gente é um momento de aprendizado sobre esse fenômeno, para o Ministério Público Federal é um momento de reflexão sobre o que, né, pode ser feito e melhorado na parte da prevenção, mas nos abre uma perspectiva de responsabilidade no momento da repressão. E aí, Tiago, quando fui convidado para essa palestra aqui, eu fiquei imaginando que eu poderia contribuir, né, sobre prevenção. E aí me lembrei das nossas aulas lá de direito penal. Né? Todo mundo se lembra do direito penal. O direito penal tem as funções da pena, né, que é a função individual da pena, que se volta para o criminoso, e a função da prevenção geral da pena. Né? Então, um dos aspectos, talvez, em que eu possa, né, falar com algum conhecimento a respeito, seja dessa necessidade que nós temos de melhorar nossas ferramentas de investigação com vistas a realizar uma persecução penal, aplicar penas a esses criminosos, né, e aí promover na sociedade aquela prevenção geral, né, que se caracteriza, na verdade, por um aviso da sociedade, um aviso do Estado, né, de que esses criminosos eles vão ser punidos caso pratiquem esse tipo de crime. Né? Então, nesse sentido, o ransomware, ele é falado, ele é discutido, obteve aí grande repercussão internacional nos últimos, né, principalmente nos últimos 10 anos. Aí tem os ransomwares folclóricos lá de 89, mas aquilo é folclore, sabe? Então, nos últimos 10 anos, duas coisas contribuíram para o aumento do ransomware, que foi a força, né, dos sistemas criptográficos, né? Quando você tem criptografias melhores para sequestrar os dados, né, isso permite que a posição negocial do criminoso se torne melhor, né, e o sistema de pagamentos, né, dos ransomwares, né, do ransom. Então, quando você tem um sistema de pagamento que se diz anônimo, você tem mais facilidades do criminoso receber os recursos, né, do seu crime e sacar, transformar em moeda fiduciária depois. Então, o surgimento dos criptoativos lá em 2018, mas ali a partir de 2012 começaram os primeiros pedidos de resgate a partir de ransomware, né? A partir de criptoativos. E isso tornou, então, uma preocupação do Estado, não só a parte da prevenção, que é relacionada à segurança cibernética, a parte da investigação do crime cibernético em si, ou seja, atrás dos dados ali que indicam autoria e materialidade, quanto seguir o dinheiro, que foi o que você perguntou. Sabe? As preocupações sobre seguir o dinheiro são extremamente relevantes, porque nós temos, principalmente quem só escuta falar sobre criptoativos
na internet, enfim, sabe? Tem a impressão de que não se pode seguir os criptoativos, não se pode, nunca se vai encontrar quem é a pessoa. Isso é uma grande falácia, né? Na verdade, existem formas de investigar os criptoativos, nós temos como investigá-los, nós temos como apreender esses criptoativos, a depender da qualidade da prova. E aí nós chegamos aí numa perspectiva sobre cooperação internacional que eu gostaria de apresentar. Se talvez, sob o aspecto técnico, né, existe essa cooperação, existe um ambiente favorável à cooperação para divulgação de chaves, para divulgação de vulnerabilidades, para compartilhamento dessas vulnerabilidades para todos se protegerem, né? Isso tudo acontece no âmbito da cibersegurança. No âmbito da investigação criminal, no âmbito da investigação de crimes cibernéticos, o panorama não é tão auspicioso assim, sabe? O que nós temos são entraves burocráticos, né? Nós temos diversos problemas técnicos da obtenção da prova, né? Nós temos problemas, por exemplo, dos dados não existirem, né? Eventual dado, o ataque é conduzido, por exemplo, de fora do país, claro, sabe? É conduzido de fora do país, né? E quando nós vamos atrás no outro país do dado que indicaria aí o IP que realizou a operação, os dados simplesmente não existem, porque nem todos os países têm a obrigação de guardar dados telemáticos, dados de conexão, de acesso a aplicações de internet, como nós temos no Brasil. Então, às vezes o dado não existe. Por outro lado, às vezes o dado, nós não sabemos onde o dado está. De onde é que veio o ataque? De onde veio o ataque? Derrubaram o governo da Costa Rica, sabe? E eles demoraram, não sei se alguns dias, alguns meses, para descobrir de onde é que vinha o ataque. Sabe? Então, antes de você mandar a cooperação, você tem que descobrir de onde é que veio o ataque. Então, às vezes você tem um problema de perda do dado, perda da localização e talvez aí o mais angustiante, né, nesse aspecto seja a incapacidade, né, da nossa legislação de fornecer uma resposta rápida à obtenção desses dados no exterior, mesmo que o país queira contribuir. Vários provedores de aplicação, vários provedores de conexão sediados em outros países exigem o EMILAT. Quem não sabe, o EMILAT é o Acordo de Cooperação Jurídica Internacional. É um acordo de cooperação demorado e absolutamente ineficiente para se obter prova digital fora do Brasil. Quando nós temos algum problema e o país, quando por acaso nós encontramos os dados, quando encontramos o país e entramos em contato com a autoridade, nós queremos os dados. E a resposta é, nós precisamos do EMILAT, a investigação entra em um beco sem saída. Daqui que eu mande o EMILAT para esse país, daqui que o país responda, né, o dado desaparece. O crime está consumado, enfim, né, no caso do ransomware, aí, a empresa não pode ficar um ano esperando, né, os dados para desbloquear os seus dados. Então, veja, canais ineficientes de obtenção de prova no exterior é a maior dificuldade jurídica que nós encontramos para a investigação desses crimes, para implementar essa prevenção, né, geral, né, no combate a crimes de ransomware. Mas aí se pergunta, mas não há casos em que as empresas, né, podem contribuir nesses ambientes, esses fóruns técnicos, tecnológicos, fóruns voluntários, eles não podem contribuir, não podem mandar os dados para a gente? O fato de eu ter o dado, né, não quer dizer absolutamente nada, se eu não puder colocá-lo dentro de um processo. O fato de eu saber, de eu ter o dado, sabe, não significa que ele possa ser usado como prova. Então, essa preocupação de, não, eu sei quem foi, não serve para nada, se eu não puder provar. Outro aspecto importante é as redes de cooperação policial, como a rede 24/7 da Convenção de Budapeste. É uma rede de cooperação policial que, se depender de ordem judicial, né, a gente também não pode internalizar o dado no Brasil. Um dado, por exemplo, que está protegido sobre reserva de jurisdição em outro país, ele não pode ser registrado via cooperação policial.
Ah, não, mas lá no outro país o dado não está submetido à reserva de jurisdição. A polícia pediu, a polícia do outro país mandou. A gente vai ter uma discussão aqui sobre a validade da prova, sabe? Se ela pode ser internalizada nos processos aqui ou não. Estes são alguns problemas que nós encontramos. Há soluções? Claro que há, né? Vários mecanismos de cooperação, né, foram previstos já na Convenção de Budapeste, que nós aprovamos aqui no final de 2023. E a Convenção de Budapeste é de 2010. Né, ela, nos anos seguintes, ela começou a verificar que os mecanismos de... O Conselho da Europa começou a verificar que os mecanismos de cooperação jurídica internacional que constavam da Convenção já não atendiam mais às necessidades de uma rápida investigação criminal. E aí foi aprovado, né, um segundo protocolo àquela Convenção de Budapeste, que prevê mecanismos de cooperação muito mais céleres, muito mais rápidos. Permite, por exemplo, que em 2 países signatários da Convenção, as autoridades de um país peçam diretamente ao provedor de outro país. Você corta o intermediário, você corta o EMILAT, né? Você corta a autoridade central. Então, se em outros crimes isso talvez não seja tão premente, no contexto de crimes cibernéticos é absolutamente necessário, né? Marcel já me ouviu falar isso várias vezes, sabe? De que lá no Ministério Público Federal nós defendemos que o Brasil discuta, né, e reflita se não vale a pena aderir ao segundo protocolo da Convenção de Budapeste para permitir que as investigações criminais sejam feitas no Brasil com mais rapidez, né, e contornar esse problema da prova, né? Mas até então a gente não tem essa sinalização, né? O que tem a Convenção da ONU, que, embora seja um avanço, claro, não resolve o problema da prova, continua com o mesmo problema. Eu tinha escrito um monte de coisa para falar, tá? Mas terminou que fui levado aí pelas suas considerações, Tiago, sabe? E terminou que acredito que tenha feito as duas mensagens principais, de que a prevenção ela é importante ser feita no âmbito da cibersegurança, claro, mas existe uma prevenção geral que só pode ser feita a partir do processo, né, e condenação dessas pessoas. Fevereiro do ano passado, um ano atrás, teve a primeira condenação de ransomware no Brasil. Foi o Banco de Brasília. O Banco de Brasília foi invadido, 2 ransomwares, um está foragido, ou estava foragido até fevereiro do ano passado, e o outro foi condenado a mais de 10 anos. O que estava foragido foi condenado a mais de 10 anos. O que foi encontrado, né, ele fez um acordo de colaboração e hoje presta serviços para o Ministério Público do Distrito Federal. Sabe? Isso não é segredo, está na internet. Quem colocar Banco do Brasília ransomware, tem uma nota do próprio Ministério Público dizendo que um dos ransomwares fez um acordo de colaboração, um dos atores do ransomware fez um acordo de colaboração premiado e está prestando serviço para o Ministério Público. Esse parece que foi a primeira condenação de ransomware no Brasil, e só demonstra aí a necessidade que nós temos de entender o fenômeno, né, e responder à altura para ele. Nesse caso, não houve a necessidade de cooperação jurídica internacional, né? Se houvesse necessidade de cooperação jurídica internacional, nós estaríamos, talvez, né, em um outro patamar, talvez não houvesse condenação, talvez ninguém nunca tivesse nem encontrado, né, esses criminosos. Então, existe essa preocupação, e aproveito para deixar essa mensagem de que o que nós temos, os mecanismos de cooperação que nós temos hoje, eles não são suficientemente aprimorados juridicamente para internalizar dados, ainda que encontremos no exterior, como prova no Brasil. Isso eu não posso internalizar como prova, não serve para nada, né, sob o nosso ponto de vista. Obrigado, Tiago. Lhe agradeço pela contribuição, Tiago. Você toca num ponto fundamental, né? Não precisa ter a prova precisa ser juridicamente válida e ela precisa chegar de forma célere, para que ela tenha utilidade para a investigação. E eu queria aproveitar esse seu gancho e perguntar para o Marcel. Me parece, Marcel, que há uma tremenda de uma oportunidade para a ação diplomática aí, né? No campo tendo em vista que o Tiago comentou,
de cooperação internacional, não só na obtenção de provas juridicamente válidas, mas obtidas com celeridade. Então, a minha pergunta seria, como é que o Itamaraty está vendo esse esforço? Eu sei que existem muitos fóruns de discussão, existem muitas iniciativas, mas essa seria uma pergunta que eu faria para você. E eu acho que também o próprio Carlos Baena talvez possa contribuir a partir da visão e da perspectiva da OEA, que está, né, presente aí em quase todos os países do continente americano. Né? Alô? Posso? Não, obrigado pela pergunta. E realmente há um espaço muito amplo para a gente, para essa atuação. O Tiago mencionou a Convenção de Budapeste, né, que a gente procura estar presente e fazer de novo essa ponte com as demandas internas, né, para melhorar o fluxo de informação por meio desses mecanismos oficiais, né, que devem complementar os fluxos, por exemplo, que a Cristina estava falando do FIRST, etc., né, nesse caso específico, na atuação entre Estados. Né, e a própria Convenção de Budapeste, ela busca inovar, tendo em vista que ela já tem algumas décadas aí, como é o caso dos novos protocolos, né? E são debates internos que estão ocorrendo, né? Não só com o Itamaraty, mas com os outros atores estatais afetos a isso, né? Eu não sei, Tiago, até agora de cabeça eu não lembro se o próprio protocolo já entrou em vigor, né? Eu acho que os países ainda estão assinando, ratificando, né? Tem um número mínimo para ele começar a valer. E é o caso também da nova Convenção das Nações Unidas, que só vai entrar em vigor a partir de 40 ratificações, né? Então vai levar um tempo aí. E nós mesmos temos os nossos processos internos, né, de verificação, de adequação legislativa interna, etc. E o nosso papel é facilitar esse contatos, né, buscando as oportunidades externas e, eventualmente, adequando a nossa realidade, né, e buscando, para além dessas parcerias oficiais, que, enfim, elas são morosas, né? Elas levam tempo. Então, a Convenção das Nações Unidas ela é fresquinha, né? Ela avança um pouco em alguns aspectos que a Convenção de Budapeste não tem. Talvez o principal seja o fato dela ser potencialmente universal, né? Mas, como qualquer acordo entre Estados, ela vai ficar cristalizada, né? E os processos de atualização eles são morosos, né? Ontem eu estava lendo até sobre essa cúpula de inteligência artificial, um repórter do New York Times comentou que a impressão dele parece que os reguladores estão montados em um cavalo, tentando colocar um cinto de segurança numa Lamborghini que está passando, né? Mas essa é a realidade, né? O que a gente pode fazer é fazer as contribuições como Estado, né, brasileiro para essas discussões, né? Buscando promover consensos. Eu acho que, do ponto de vista político, a nossa situação, nesse sentido, é muito importante, né? Nós não temos rivalidades geopolíticas, como alguns estados têm, né? Nós temos aqui 70 anos de tradição de política universalista, e, como a Cristine pontuou, né, o digital é global, então, do nosso ponto de vista, nós precisamos de soluções e entendimentos globais, e a gente tem esse papel para fora, né? E, para dentro, buscar caminhos para além dos tratados e acordos, etc. Como é que a gente pode facilitar esse fluxo de informação de forma mais imediata, né? É um debate, por exemplo, que a gente vai fazer no âmbito do BRICS. O Brasil está nesse ano, está na presidência pro tempore do BRICS, né? E tem um foro para tratar disso, né? Então, como é que a gente pode, a partir dos 11 membros, né, facilitar esse contato com esses países? São grandes países com grande presença no mundo digital. Eu mencionei também o Mercosul, né? A gente também tem um foro ali, e que a gente pode usar, né? Um dos nossos esforços internos inclusive, de divulgação desse foro, dessas oportunidades, para os entes brasileiros, governamentais e não governamentais, para falar, existe esse foro, usem, né? Como é que a gente pode fazer um uso melhor de algo que já existe, né? E a própria OEA,
né? Aqui já passando, já levantando a bola aqui para o Carlos cortar. Perfeito. E aí, acrescentando, Carlos, chegaram duas perguntas aqui pela audiência remota. Uma da Mary Martinelli, que pergunta quais são as ações empregadas para disseminar o trabalho da UEA para os países membros, e também uma outra, no mesmo sentido, quais as iniciativas práticas de conscientização desse público vulnerável brasileiro. Uma pergunta do Minuto Consciente. Muito obrigado, Thiago, e obrigado, Marcel, aí, por levantar a bola aqui, né? Como um organismo regional que temos quase todos os Estados-membros aqui das Américas que pertencem à nossa organização, né? Nós servimos como, geralmente, eu diria até como uma- um hub de transferência de informações, intercâmbio de informações entre os nossos Estados-membros nessa área de segurança cibernética que perpassa múltiplos setores das nossas sociedades, né? E nesse sentido, com essa pergunta veio a calhar agora aqui, temos algumas iniciativas concretas de divulgação do nosso trabalho na região, mas a maioria se foca em desenvolvimento da força de trabalho por meio dos CSIRTs, né, dos Centros de Resposta a Incidentes, né? Como eu falei antes, temos a rede CSIRT Americas, que eu acho que é a rede única na região, que temos 40 desses centros de resposta a incidentes que se interligam de forma contínua, 24 horas por dia, transmitindo em tempo real informações sobre incidentes e melhores práticas que acontecem em cada um dos estados, né? Então, isso é uma forma bem dinâmica de interação entre os estados-membros, né? Também temos programas assim de formação de força de trabalho. Uma das iniciativas que temos é o WINCE, né? WICE, que é uma iniciativa que oferecemos cursos para tentar aumentar o número de mulheres também como profissionais de segurança cibernética. Acho que a última estatística que eu vi, mulheres não faziam nem 10%, menos do que 10% de toda a força de trabalho de segurança cibernética, né, na região. Isso é uma excelente iniciativa que temos também. Temos o Cyber Chat for All também, que é um evento também que tenta organizar entes da sociedade civil para discutir temas de segurança cibernética, que é algo que é ainda muito pouco conhecido pelo público em geral em nossos países, né? E temos também a cooperação política entre os Estados-membros. Como uma organização internacional, sempre buscamos construir consensos entre os Estados-membros e criar, às vezes, recomendações, às vezes até normas regionais que tratam sobre o tema. Uma importante iniciativa nesse sentido seria o Confidence Building Measures, né, os CBMs, né? São medidas de construção de confiança, né? Porque é um elemento que pode causar certa dificuldade dos países enfrentarem crimes de segurança cibernética, por exemplo, é falta de confiança, né? E, e nisso estabelecendo regras de convívio e de intercâmbio de informações e de métodos de atuação comuns a todos os Estados-membros facilita esse intercâmbio e enfrentar esses problemas, né? Temos 11, eu não sei de cor ainda quais são eles, mas temos 11 dessas medidas de construção de confiança que vai para além das medidas de confiança que temos no sistema ONU, né? Isso são 11 medidas regionais de construção de confiança, né? Que vai de tudo de contato entre os, eh, as- eh, os organismos diplomáticos de cada país, e de técnicos também, então facilitam muito esse intercâmbio de informação. Outra coisa que também vemos é que, ao ajudar nossos países a apoiar na sua elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, vemos também que conseguimos espalhar boas práticas na região, o que ajuda a ter. Nós temos uma forma mais uniforme de enfrentar esses problemas. E às vezes até vejo que certos países, por exemplo, temos o exemplo do Chile. Chile agora em 2024, deixa eu pegar a lei aqui exatamente.
o Chile, agora em 2024, aprovou uma lei única, né, de segurança cibernética, um marco, que seria a Lei Chilena de Segurança Cibernética e Infraestrutura Crítica, que é o primeiro desse tipo na América Latina, que é uma legislação que visa fortalecer a legislação e a regulamentação da segurança cibernética no Chile, promovendo a gestão de riscos, implementação de padrões de segurança que melhorem a prevenção, contenção e resolução a incidentes, né, ataques cibernéticos, e visa também a cooperação entre instituições públicas e privadas, né. E isso veio tudo das nossas discussões, quer dizer, foi um grande elemento que contribuiu para isso, nas nossas discussões da sua Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, né. Então, você vê aí uma co-constituição entre nossa cooperação e novas formas de pensar a segurança cibernética na região. E também, em paralelo, a OEA também promove a adoção de marcos internacionais mais globais, mais amplos contra o crime cibernético, como o próprio Marcel havia falado, da Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos, né, e seus protocolos adicionais, né. Isso também ajuda a fortalecer a cooperação internacional. Então, esse diálogo favorece a um incremento das regulações nacionais sobre a segurança cibernética. Então, a importância do diálogo, eu diria que é algo essencial para promover o desenvolvimento, o combate, ao cibercrime e também a outros desafios na segurança cibernética, né. Então, a gente vê isso que é muito importante, né. 9 minutos além do nosso horário previsto, mas eu gostaria de, ainda mantendo a mesma linha, perguntar a Cris e a Gigi, a partir da perspectiva da comunidade técnica, como é que vocês enxergam essas diferenças, né? Os tempos são diferentes e os objetivos são diferentes também. O tempo da investigação é né? O tempo da burocracia tem os seus rituais e os seus procedimentos próprios. O tempo da investigação, né? É outro, mas o objetivo também é outro. O objetivo do Tiago Misael é obter uma prova juridicamente válida para que ele possa oferecer uma denúncia pelo Ministério Público Federal e obter uma eventual condenação pelo Judiciário. Mas esse não é o objetivo de um centro de tratamento de incidentes de segurança, né? Que é mitigar o ataque, ou, pelo menos, minimizar os efeitos daquele ataque. Então, como é que acontece na prática, Cris, essa cooperação com o objetivo de atingir esses objetivos, de mitigar o ataque, conseguir celeridade e em tempos e objetivos diferentes? A mesma pergunta eu faria também para a Gigi. E agradeceria se puderem. Já fazer comentários finais também, né? E ser rápido. Ele quer que eu fale o que a gente dá num curso de 5 dias em 30 segundos, né? Mas, tipo assim, tirando esse pequeno detalhe, né? Mas uma das coisas que eu acho que eu vou resumir é assim, né? Hoje a gente já não fala mais em resposta a incidentes nem em tratamento, né? O que a gente fala é em gestão. E eu acho que cada vez mais as organizações, né, e aqui a gente está falando mais de ransomware, sim, ainda tem o malware que ataca pessoas, mas, no fundo, tudo que a gente está falando se aplica a todo mundo, né? Elas têm que pensar que não tem como eu ter um tratamento e uma resposta e a mitigação eficiente se eu não tenho preparação, planejamento, proteção. Então, e essa gestão, ela envolve estar bem alinhado com o jurídico, estar bem alinhado com o pessoal de comunicação, estar bem alinhado com muitas áreas. E o time que faz o tratamento de incidentes, e aí não interessa muito assim como é que você chama isso dentro. Você chama de CSIRT, eu tenho só um SOC que tem o nível 2 ou 3, ou eu tenho o time de segurança. O que a gente fala assim, você tem um plano e você sabe quem acionar, em que momento, a rapidez. Você tem parte desse time, ele tem que estar preocupado em não deixar a empresa falir, não deixar a coisa morrer, né? A gente sempre costuma fazer uma analogia assim, bem simples, mas a gente fala, olha, o time de tratamento de incidentes ele é meio que nem o SAMU. Você tem um acidente, você tem um crime, você tem alguém que foi lá, que levou um tiro, eu tenho que ir lá para fazer essa pessoa viver, né? Eu vou tentar ao máximo não estragar evidências e preservar evidências. Eu diria que no mundo digital isso é mais fácil de fazer,
Se você está com isso bem treinado, se você tem política, se você está com isso bem definido, sim, isso é muito mais fácil de fazer. Mas você tem que pensar que eu não posso deixar morrer, porque daí eu vou ter evidência melhor. Então, esse também é algo que, às vezes, você tem uma ansiedade de quem é da área investigativa, mas como assim você desligou aquela máquina? Olha, é que se eu não desligasse, toda a minha empresa ia ser afetada. Então, eu não tinha como isolar, eu não estava com a rede bem preparada. Bom, então, da próxima vez, você vai pensar em melhorar a gestão da sua rede, em isolar, em, como a gente fala, desligar o que não foi afetado, tentar ao máximo recuperar, né? O sonho de todo mundo que investiga ransomware é conseguir ter a memória da máquina. Então, assim, essas são coisas que a gente fala, ok, se você estiver bem treinado para fazer isso daí, tudo bem, mas a maioria das empresas não vai ter isso. Então, você vai ter a melhor evidência possível. E, nesse ponto, a gente trabalha muito aqui no Brasil em treinar o pessoal, olha, tenha uma boa política, não é assim para o ataque A eu preservo de um jeito para o B. Não, você faz aquilo, é o seu processo, essa política está documentado. Quando chega alguém para investigar o crime, se esse incidente calhar de ele ser um crime, você vai dizer, olha, eu fiz isso, a gente preserva assim, faz tal coisa, e isso ajuda demais o perito o investigador. Você ter tudo bem organizado, bem documentado e seguir um processo. Isso eu acho que é a parte mais importante, em que você aproveita de que no mundo digital dá para fazer, mas sim, é muito rápido, né? A gente está falando no mundo digital em coisa de minutos, segundos, milissegundos, né? E a contenção de um ataque, para você não ter uma organização inteira afetada, a gente está falando em minutos e horas, né? Desde que ela esteja bem preparada, que ela tenha essa consciência, né? Então, eu acho que o comentário final é: não pense em ter a proteção perfeita, a resposta a incidentes perfeita. Pense que, se você não tiver nada, é pior. Tenha o melhor que você pode ter para aquele seu negócio, para os seus recursos. E, se você não tem como ter dentro da organização, contrate alguém de fora. Hoje a gente já tem muitas empresas sérias, né, prestando esse serviço. Eu acho que isso é importante pensar, em que todo mundo tem o seu papel, inclusive a gente que é da comunidade técnica, em ajudar a parte investigativa, não atrapalhar. E você não querer investigar também ajuda a não atrapalhar a investigação, porque a gente sempre fala, quem sabe investigar é quem está lá com o investigador, né? A gente está ali tentando preservar ao máximo, né? E cada um se ajudando aí. Obrigada, Obrigado, Cris. Gigi? Vale. Gigi, le pregunta sobre el tema de la cooperación entre la comunidad técnica, porque hablábamos en el panel sobre los objetivos que son distintos. De un lado, tenemos los investigadores que están buscando tener una prueba jurídicamente válida. En el otro lado, la comunidad técnica está buscando mitigar los efectos del ataque. Entonces, en la práctica, ¿cómo se da eso en el plano internacional? ¿Y de qué manera el Institute for Security and Technology está mirando eso? Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo, para compartir un poco del informe que mi colega Elizabeth Bish y yo realizamos el año pasado, vimos 3 estudios de caso que eran alianzas público-privadas para combatir el ransomware, y uno de esos estudios de caso que vimos, que tiene mucho éxito y que todos aquí yo sé que sabemos, es el Centro Europeo de Cibercrimen de Europol. Yo creo, ellos trabajan mucho con entidades en el sector privado, y una de las cosas yo creo que hace ese hub, ese grupo de expertos tener mucho éxito, es que ellos tienen una estructura bien definida. Es decir, que todas las entidades en Europol y en EC3, en el Centro Europeo de Cibercrimen, cada entidad sabe su rol en este mecanismo, en la meta o en la lucha contra ransomware. Es decir, otra vez, ellos
entidades privadas saben que ellos tienen visibilidad a cosas que tal vez el sector público no tiene, pero saben que tienen que trabajar juntos para poder combatir ransomware, para compartir información que es sumamente delicada y importante. Y yo creo que eso es lo que quiero destacar aquí. Es importante tener reglas bien definidas antes de compartir información que puede interrumpir las operaciones ilícitas de los grupos cibercriminales. Yo creo que eso es algo que escuchamos mucho durante esa investigación. Y solamente para destacar otra cosa también es que un hallazgo que surgió de esa investigación fue que en general el sector privado quiere colaborar más con el sector público, que significa que hay un entendimiento general en el ecosistema que la colaboración es fundamental. Entonces yo creo que entrando a alianzas público-privadas, sabiendo que hay mucho deseo de la parte del sector privado para colaborar, es un comienzo increíble. Gracias. Olá. Nós temos muito orgulho do trabalho feito pela SaferNet, né? É um consenso entre os membros do Ministério Público desse grupo, que nós fazemos parte, da excelência do trabalho que vocês fazem, né? Nós sabemos que da prevenção depende tudo o que a gente faz, né? A mitigação de crimes cibernéticos, né? Nós vamos ter menos crimes para investigar se a prevenção for bem feita, né? Então, nós temos muito orgulho e nos associamos, né, a essas iniciativas sempre que formos chamadas, tá? Mas é sempre um prazer para a gente e levo, né, não só daqui as excelentes discussões que tive com meus colegas do painel, como levo também o excelente material que vocês produziram ao longo do curso, né? Vou levar não só para minha família e tal, mas vou levar para a escola dos meus filhos, sabe? Porque acredito no projeto de vocês. Então, para mim, esse é o maior agradecimento e a maior satisfação de participar desse evento. Muito obrigado, Tiago, pela sua generosidade e tenha certeza de que o orgulho é recíproco. A parceria da SaferNet com o Ministério Público Federal completa 20 anos no ano que vem. Então, não são 20 meses nem 20 dias, são 20 anos de história. E parabenizo também pelo trabalho que o Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos tem feito nos temas, principalmente aqueles temas que afetam o interesse maior da sociedade. E, por fim, eu quero agradecer imensamente a Cristine Hoppers, a Marcel, ao Carlos Baena e a Gigi e ao Tiago novamente por terem aceitado prontamente o nosso convite e poderem ter se deslocado até aqui para proporcionar esse momento de debate em que a gente pôde avançar em muitas das discussões que são prementes, que afetam todos os setores. A gente falou muito no setor privado como alvo dos ataques de ransomware, mas eu recordo e lembro que o setor público também tem sido alvo frequente de ataques de ransomware. Aqui no Brasil, eu vi uma estimativa um dia desse, de que a cada 15 dias acontece um ataque de ransomware direcionado à administração pública no Brasil. Tiveram casos, enfim, que ficaram muito conhecidos, né? Do STJ, cortes superiores, etc. Mas outros órgãos públicos também têm sido alvo de ataques dessa natureza. E quando um órgão público ele é atacado e tem seus dados sequestrados,
toda a sociedade é afetada. Afinal de contas, são os nossos dados, enquanto cidadãos, que estão sendo custodiados pela administração pública e que são sequestrados e muitas vezes expostos na rede. Então, eu quero agradecer demais pela presença de vocês, agradecer também a presença da audiência presencial e remota, agradecer pelas perguntas que foram enviadas e devolvo a palavra para a Natália, para que possa fazer os avisos finais. Muito obrigado. Muito obrigada, Thiago. Você sempre brilhantemente conduzindo as nossas mesas. Obrigada, Cristine. Sempre bom tê-la aqui. Muito obrigada, Marcel, Thiago, Carlos e Didi, que já se retiraram, mas estavam aqui conosco virtualmente. Uma salva de palmas para essa mesa.